união, unir, um só. Bom dia, seja bem-vindo no canal. Meu nome é Cleiton Jorge e hoje não tenho o prazer de ter um convidado ali que está reconciliando a vida entre um chefe de família, um professor e um cidadão do mundo. Não sei ali para nos apresentar nosso programa hoje com José, mais conhecido por Zé de Pinho Chuva, professor e também uma das pessoas que está contribuindo para a comunidade. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo direito. Bom, primeira pergunta que não tenho é mais na apresentação de senhor. Qual que é o modo de vida de senhor, qual que é a forma de pensar e um pouquinho da reconcilia entre ser um professor e um homem de família? Bom, minha vida é uma vida que não trabalho normal. Não consigo reconciliar a minha vida entre professor e família porque geralmente não programa minhas aulas, não vai a trabalho, depois de trabalho não vem para casa e geralmente não cuida de tudo da minha família e hoje em dia tenho minha esposa, tenho 6 filhos, 5 meninas e um rapaz e todos estão na escola, alguns já terminam a licenciatura, outros estão na licenciatura, tem um que está imigrado. Portanto, a minha vida é dedicada sobretudo a meu trabalho e a minha família. Bom, e durante aqueles dois lados lá, entre trabalho e família, qual que tem sido o maior desafio que eu tenho encontrado naquele trajeto lá? Bom, o maior desafio, se calhar, é trabalho. O maior desafio é durante o tempo de formação. Porque mim é uma pessoa que minha mãe pôs na escola até 5º ano, que nesse momento é considerado não ano de escolaridade. E a partir daí, trabalha em estuda. E ainda trabalhava nas saltos e ainda saía um quarto para uma, ainda estudava também na somar 1 hora. A partir daí, depois de fazer aquela formação, ainda trabalhar na salto, vai fazer uma formação na Mindelo, aí que foi o maior desafio, porque quando vai para Mindelo, já é que era fácil, porque é a primeira vez que se para de família. E desafio propriamente dita é pôr o filho na escola, que é um desafio maior, porque quando pôr o filho na escola, sobretudo quando está na universidade, você pensa mesmo, momento que se calhar pode estar mais capacitado com maior domínio de si próprio, ter mais autonomia, se calhar ele é que não precisa mais de nosso filho apoio. Sendo ele um professor, sempre tem uma questão que está também pertinente, que também sempre é o de cima. Como não sei, uma pessoa é um homem e sendo professor e um homem de família, né? Sempre tem transcendência na ser pessoa, por ser homem da família e sendo homem da família, às vezes você tem que ter aquele envolvimento no campo educacional. Pode que tenha sido isso, se você intima ser pai, te interfere no trabalho de ser pessoa, e se ser pessoa também acaba por interferir na boa vida, na relação interpessoal entre boas pessoas que estão fora. Ser professor e ser funcionário tem interferir de que maneira na vida familiar, porque há momentos que você tem aquele equilíbrio. Às vezes você esquece um lado, você privilegia mais outro lado. Houve momentos que geralmente eu pensava mais na campo profissional, em que às vezes a família fica sacrificada. Mas vem um momento e com a experiência de vida, vem hoje me é correto, eu tenho que ser um pouco mais equilibrado. Portanto, você trabalha, mas ao mesmo tempo tem que ter tempo para a família. A partir daí, aqui você tem uma experiência de vida, porque num determinado momento você pensa, mas você trabalha, mas alguém que te substituiu. Mas é que é possível. Portanto, é possível alguém substituir no trabalho. Se você está aparece sempre alguém para fazer, mas na boa família, que tem ninguém para substituir. Portanto, por isso, se calhar não tem que dar mais primazia à família, à educação, do que próprio trabalho. Porque você tem que conciliar trabalho com a educação, bom, o trabalho te ajudou, portanto, economicamente, para poder sustentar a família, mas a família tem que estar sempre em primeiro lugar. Ok, indo de encontro com a resposta que acaba de dar, percebe que o mano livre dá ênfase a nutrir relações, assim. E dentro daquele campo de nutrir relações, não sei, mas nem sempre nunca tem, se calhar, um pouco de sucesso, ou nem sempre nunca edifica relações, se não está criando. Às vezes acaba tendo alguns inimizades e alguns desconfortos ou constrangimento que ele é normal, né? E hoje em dia, senhores é consciente de que nem sempre nós alguém pessoas que gostam da nossa forma de ser e nós também não obrigado gostar dele. E como a Nhonho está giro aquele coisa de vida lá? Bom, é um pouco complicado gerir expectativas de pessoa, porque às vezes alguém te deposita na boa expectativa que boca pode olhar. A relação ele é dinâmica. Às vezes objetivos é diferente. A mim pode criar uma coisa e vou criar outro.
portanto, não tem que respeitar sobretudo. Portanto, é que é possível para mim gostar de tudo alguém, mas pelo menos tem que respeitar a sua opinião e sua forma de ser. Ele também tem que respeitar a minha forma de ser. Porque se vira dinâmica, sobretudo aqui não está entre jovens e uma pessoa que já tem uma experiência de vida que não pode falar, uma pessoa já que está também para a terceira idade. Portanto, expectativa é diferente, foco é diferente, forma de pensar é diferente, porque nós é de gerações diferentes. Mas é aquele que está a contribuir para o mundo melhor, porque se nós não temos pensamentos diferentes, formas de viver diferentes, formas de hoje diferentes, é aquele que é uma dinâmica de vida que te ajuda a nos fortalecer. Agora, a única coisa que não tem que ter é respeito e, portanto, a opinião do outro, a forma de vida do outro. Me é que obrigado a gostar de bom. Geralmente, na relação, por exemplo, de Cristo com pessoas, ele é flamentar tudo alguém de incondicional. Mas é que te gosta de tudo que alguém está fazendo. Mas se a galera não tem que respeitar essa forma de vida. Interfere num campo que se calhar tem a ver mais com espiritualidade, como e lado de compreensão de pessoas e respeito e sobretudo valores é um lado sensível, não sabe, mas às vezes menos dever inculca nas pessoas. E eu acho que há falta desenvolvimento de espiritualidade nas jovens, ou não só nas jovens, também nas pessoas, para ter entendimento suficiente para entender gerar expectativa em relação a pessoas e respeito também. Bom, falando na espiritualidade, vou tocar num campo que é muito importante, que é valores. Valores que te muda, porque amor, honestidade, caráter, ele é algo que é mutável. Tanto é coisa que não tem que ter ele sempre. Agora, e no campo de espiritualidade, nesse momento, se não compara a vida de pessoas, se calhar você precisa de um trabalho muito profundo, porque nós estamos num momento em que pessoas te amam e mais e poder, dinheiro e outras coisas. E pessoas em si que é um valor que devia ser mais amado, se calhar se está pondo no segundo lugar. Por isso que, portanto, valores que te muda. Agora, forma de pensar, de valorizar e algo que é de bom e não tem dificuldade. Porque horas que não se está olhando nesse momento ali, só se valoriza, por exemplo, se calhar poder, dinheiro, fama e outras coisas. E se próximo que está nesse junto, por exemplo, se calhar, nunca sabe, houve falha na educação que não se está a ser mais materialista do que próprio aqueles valores que é fundamental para a vida de uma pessoa. Que ela também tem interfere num campo, se calhar, um pouco provocativo em relação a de quem é que deve partir aquele papel de mostrar às pessoas valores. Quem é que deve ser a referência? Se educação ou é a partir de religião ou é a partir de algum outro tipo de instituição. Vamos hoje não sou de tio, mas sobretudo venerar pessoas que anteriormente catapoda na centro. Cada forma é a referência, mas e pronto, é um bocado discutível aquela questão ali. Mas minha pergunta é sobretudo de quem é que deve partir aquela responsabilidade, quem é que é a responsabilidade de mídia, valores e passa aqueles valores para a sociedade. Quem é que pode medir que as pessoas que estão no centro para mudar a mentalidade de pessoas? E, se calhar não pode ir para instituições, mas pode ser igreja, pode ser governo, central e local, mas sobretudo é trabalho a família. Porque se nunca trabalha a família que deve transmitir aqueles valores fundamentais para a vida de uma pessoa. Se família é que está trabalhado, é que tem para educar, porque a educação geralmente deve partir de família e de casa, deve partir de berço, porque há uma confusão entre escola e que instituição que te dá, que te valoriza mais no aspecto de ensino, aprendizagem, que é mais disciplinal, portanto, dá um conhecimento científico e se calhar não está educar alguém, não está transformar se calhar num robô, tudo alguém faz a mesma coisa. Mas a educação deve partir sobretudo de família, porque se família que tem para educar seu filho, na casa, que é berço, que é um lar, se que tem um lar, se que tem um berço, geralmente não está com problema, porque problema é resolvido de base. E a gente pensa, uma igreja é de que está vocacionado para interferir. A gente pensa, uma igreja houve uma falha,
Porque antes poder estava na mão da igreja, depois poder passa para mãos administrativos e políticos. E a igreja acho que retrocede um bocadinho na transmitir valores. Porque e transmissão de valores, que os valores de honestidade, de amor, de caráter, portanto, de verdade, geralmente hoje em dia não se estuda pouco. E isso tem que partir de família. E o que é que a família se pensa? Família hoje em dia que se pensa na educação. Você pensa se calhar mais na riqueza e na bens materiais. Se nunca tem valores de base, de educação na casa, e a sociedade se caminha para um abismo. Idealizando um melhor lugar onde que pode passar que os valores é na família, você acredita que existe uma família ideal a nível estrutural ou não tem que estar falando na família ideal a nível de transmissão de valores? Bom, a nível estrutural, nesse momento, ele nunca tem. Porque a família está desestruturada. E notar que a família geralmente é formada mais para mulheres e, na maioria dos casos, é pessoas pobres e, ao mesmo tempo, que tem tanto pedra. No entanto, para transmitir educação, ele tem que ter. E se nunca tem uma família estruturada, torna difícil. Não significa que é de forma generalizada. Há pessoas, por exemplo, que educar só para mas que conseguem transmitir esses valores. Mas mesmo assim ele tem déficit, porque a educação é partilhada. Ele tem que partir de um meio e de um pai. Mas para partir de um meio e um pai, aquele casal, eles têm que ter a mesma forma de educar. Porque na educação está falha quando marido e mulher, portanto, pai e mãe, eles que têm a mesma linguagem. Quando eles que têm a mesma linguagem, pois é que essa transmite desestabilização na própria educação de aquela criança. Por isso, ainda pensa, portanto, uma família hoje em dia, maioria, não tem uma família assim, mas nunca tem um lar, nunca tem uma família idealiza em si, não considera que existe. Mas o perto do ideal, ele tinha que ter, pelo menos, um homem que é marido e uma mulher que é mãe e para ter filho. E que os dois tenham, portanto, uma formação de base que te permitisse, portanto, transmitir. Porque só vou ter alguém aquilo que vou ter. E hoje não sou se calhar o SATA repite em relação à formação de família para monitorar jovens. Às vezes antecipa aquele passo de conhecimento e vai logo para um passo de aquela formação de família. Sem pensa, por exemplo, na grandeza que uma família tem. Às vezes não estou aí, dois jovens, né, tá formando uma família, ou tá tendo um filho e muitas das vezes a responsabilidade acaba fica para avós. Qualquer conselho que vou dar aos jovens, para talvez falta alguma informação na casa, hipoteticamente, né? Não faltando informação ou faltando informação qualquer conselho deixar jovens naquela etapa de namoro que tanto ser de formação de uma família. Bom, conselho que para jovem mas namoro é com marido e mulher. Namoro é uma forma para com aquela pessoa para saber se mais tarde nós podemos formar uma família ou não. Mas o que está acontecendo nesse momento, nós vivemos uma sociedade que os valores que é próprio namoro, você está confundindo namoro com marido e mulher. Portanto, quando você confunde um namoro com marido e mulher, a boca você te prepara para ter filho. O que jovens falam? Acontece. É que acontece nada, porque se você fazer uma coisa, você sabe, por exemplo, produto de trabalho, você é outra coisa. Portanto, se realmente você te namora como namoro, que não é um ato sexual, porque geralmente hoje em dia o que nós olhamos nas jovens é prazer. Portanto, não é que a alegria que você busca, nem é que a felicidade que você busca. É prazer de vida, prazer momentâneo. E esses que você pensa na forma família. Porque quando pensa na forma família, geralmente tem uma preparação de base. Porque é possível ter uma família formada por várias famílias dentro da mesma casa. Porque já deixa de ser uma família, é que te torna desestruturação familiar. Porque geralmente a própria Bíblia está falando, por deixa o mãe, por deixa o pai, ou a forma da família. Se bobo casata deixa o mãe, por deixa o pai, por a forma da própria família, você está uma família dentro de outra família. E quem é que é chefe daquela família? Será que tem 2 ou 3 chefes de família? Geralmente não casa, deve ter um líder, que é ou mãe ou pai. Portanto, se boa é mãe,
A boa você tem o filho, mas boa ainda você abaixo de mãe com o pai. Boa tem que deve obediência a mãe com o pai. Agora, quem é que lida? Portanto, é aí que está falha. E nós, o que está acontece, nós não está cópia. Sobretudo em telenovelas brasileiras, que nós nunca temos condições para fazer aquilo que não é nas telenovelas, na nossa pobreza não quer fazer a mesma coisa. E por isso que nós não está um bocadinho mareado na educação de nossos filhos, porque nunca tem nem condições propícias para nos transmitir aquilo que não quer transmitir, e nem economicamente, nem espiritualmente, nem economicamente, nunca está preparado, muitas vezes, para não educar nossos filhos. Bom, e se não olha, é para aquele que não pode entender, houve uma inversão de papel, é para capa papel de um pouco de mídia, mas a mídia está capa interfere de forma negativa na formação de família e na educação a nível geral. Eu queria fazer uma pergunta em relação à mídia, e qual que deve ser o papel de mídia dentro, na interfere na educação, e de onde que mídia é aconselhável ou não para medir relações ou interferir naquele campo, que é um campo bastante sensível que a educação. É uma pergunta bastante complexa, porque aí é que entra o papel de pai e de um educador. Porque, se calhar, nós nunca temos como controlar a mídia, porque a mídia ele tem seu objetivo próprio. Seu objetivo, muitas vezes, portanto, é que seu papel é que educa, e pode transmitir programas educativos, mas seu papel é outro. No entanto, se você se preparar, que você prepara o filho, cozer que te olha, cozer que deve de olhar, cozer que deve de olhar, ao mesmo tempo, aqui olha, se você se preparar, para explicar aquele programa que você te olha, portanto, maneira adequada para ele, maneira correta. Porque você pode olhar até um filme pornográfico, mas você tem que explicar, por exemplo, ele como uma criança, por exemplo, se eu alguma criança lá, mas não é uma criança que está lá, mas só adulto que está lá. Portanto, aí entra o papel de pai na orientação na casa. Cozer que o filho pode olhar, cozer que o filho que pode olhar. Porque mídia, ele tem seu objetivo. Geralmente, ele é um produto à venda, ele é comércio. Se ele é comércio, ele pensa na educação. Aí quem que pode entrar para medir, portanto, qual é o programa que deve ser passado na comunicação social? É governo. Mas governo também tem um ponto que é que não consegue controlar porque não tem rede social. E rede social geralmente está na mão de alguém, por exemplo, tem um telemóvel porque você não usa adequado. Você tem programas que nunca deve olhar. E aí entra o papel de pai. O que deve fazer, portanto, perante turbilhões de informações que não te recebe, que nem sempre são informações adequadas. Portanto, ali nunca se forma pessoas, mas não está enche a cabeça de informações que é que essa serve para si própria informação. Bom, depois de uma etapa de identificação de problema, não passa a se calhar para solução. E na perspectiva de senhor, qual que armas que não pode utilizar dentro de família para combater aquela problemática que existe dentro de família? Bom, a nível de uma família religiosa que na minha casa sempre está fazer orações, portanto, a fazer o terço, sobretudo antes de jantar. E é o momento que, se calhar, o coração está batendo no mesmo momento, porque lá tudo alguém entra em comunhão. E a partir de um determinado momento, a mim deixa de participar, por exemplo, na vida religiosa, mas vem chega um momento que entra numa equipa que é durante eu, que é a equipa de Nossa Senhora. E aí empreende o valor de oração. A mim nem a casa, por exemplo, horas que não tem um problema, não te junta tudo família. Primeiro, antes de não resolver aquele problema, que não se tem fala que é um problema, para não resolver, geralmente não está começar com oração. E horas que não começar com oração, e não está fala, às vezes não costuma estar finda com lágrimas. Porque tudo alguém, portanto, geralmente ninguém quer ter coração exaltado, e geralmente houve uma reflexão profunda sobre aquele problema, e tudo alguém, e outros acaba nem para que consiga termina esse raciocínio, porque se não quer resolver o problema, não tem que trazer Deus para nos meio. E morre que não chega perto de Deus é a partir da oração. Hoje em dia, o que é que não tem acontece na sociedade? Jovens que participam na vida religiosa. Participa na vida religiosa, se sendo homem é uma igreja, como Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é homem. Tanto o que não está a jovens, por exemplo, em nenhum lugar que não está, jovens que participam na oração, é poucos jovens. Mas também um festival que é para pagar, há um bicho enorme. Mas também a igreja está vazio.
porque é um lugar de paz, é um lugar que você sente propriamente, mostra com uma alegria que é uma alegria interior. Por quê? Porque através de oração você comunica com quem? Você comunica com o dono de nossa vida, que é Deus. A hora que você comunica com Deus, se você quer resolver o problema, em qualquer aspecto que você está, por mais desanimado que você está, por mais problema que você está, você tem que comunicar com Deus. E comunica com Deus sempre através da oração. Se você tem oração no você, você comunica com Deus, você pede intervenção de Deus, você está com um problema grave. Bom, e eu considero que tem faltado consciência por parte de juventude para não participação na vida religiosa, sobretudo na Igreja Católica, ou tem faltado alguma coisa por parte da Igreja que tem cativado os jovens para participação na vida religiosa? De onde que está falha? Acho que falha de dois lados, porque ele tem que começar cedo. Se aquele nascer família, beba entra na ele e te torna um bocadinho complicado, porque geralmente tem um ditado que está falado, carne santo é de cedo que você limpa. Se você deixar ele criar espinho, é frio. Portanto, vá trabalhar alguém já formado é que é fácil. Por isso, e não tem um grande trabalho, sobretudo no pensamento papel da igreja, sai mais para a comunidade, descentraliza e pede apoio onde é possível, de mãos dadas com toda a instituição, portanto, para levar jovens a acreditar, mas existe, mas tem uma vida, mas aquele vida é cair de céu, no entanto, se aquele vida é cair de céu, mas tem um superior. E, portanto, se tem um superior, more que tu consiga agradecer a alguém que dá aquele vida. É com o festival, é com bebedaria, é com vidas pagãs? Acho que não, porque Deus estabelece um plano para o homem. Se estabelece um plano para o homem, para você estar perto de Deus, significa que você tem que estar perto, tem que ter a oração com você. E a oração é a arma mais poderosa, para mim, pelo menos, que existe no mundo. Não há nenhuma arma mais poderosa que a oração. Porque por mais que o corpo está maltratado, se você tem alegria no espírito, você consegue superar. Mas se você está com tudo bens materiais do mundo, você tem cama bom, você tem casa bom, você tem tudo coisa bom, mas se o espírito que está em paz, que tem Deus nele, a boca está viver feliz. Portanto, para mim, a oração é das armas mais poderosas que existem no mundo. Se calhar não tem que ter um esquema, né? Que a diferença entre três coisas: jovem formado, jovem mal formado e jovem deformado. Qual que é a diferença? Bom, jovem formado é aquele que recebe uma formação, portanto, a nível tanto acadêmico e espiritual. Jovem deformado, em princípio, é jovem que recebe uma formação que vai até um determinado momento encontra barreiras e discrimina. Jovem mal formado, geralmente nessa formação de base, é por que recebe uma formação condigna, que te permitir olhar o certo e o errado. Porque se você pode formar alguém para ser assassino, é de ser assassino. Pode formar alguém para ser alguém humilde, é de ser humilde. Portanto, aí, se ele é mal formado, culpa que está nele. Mas empreende com um jovem, mas mesmo que culpa que está em nós, mas nós não temos conta para não prestar. Mas nós não temos prestar conta com desculpa, mas nós não recebemos má formação. Significa que mesmo que não recebemos má formação, mas nós temos ali para não melhorar. Melhora é arrepender de tudo aquilo que nós estamos fazendo errado para não buscar um caminho de verdade. Portanto, se nós nunca buscamos um caminho de verdade, não fica na desculpa, mas nossa formação, mas nosso pai é culpado, ou uma igreja é culpado, ou uma governo é culpado, nunca querer mudar para um caminho mais certo, aí a culpa é de nós. Portanto, você tem que pôr mão na consciência, mas o que está certo, para mudar, porque mesmo que receba uma formação deficiente, a boa está olhando o mundo também, tem experiência de vida que está olhando na rua, more que alguém está vive. O que é o certo, você também pode hoje. Tanto que por isso fica lá porque recebe uma formação errada, para continuar na erro. E naquele aspecto ali, fala um pouco sobre meio. Então, já perguntava qual que é a interferência que a chama meio está tendo na formação de um indivíduo, ou mesmo na tomada de decisão de uma pessoa já formada, entre aspas. O homem é produto de seu tempo e de seu meio. Meio é que influencia de que maneira na tomada de decisão de um jovem.
Mas tudo depende de sua personalidade e de sua própria formação. Se teve uma formação de base muito forte e que tem uma personalidade muito forte, aí ele pode contornar aspectos negativos que tem no seu meio, desde que te condena, porque tudo aquilo que boa te condena, significa que também de acordo com ele, pode fazer. Por exemplo, se boa aprova qualquer ato que é errado, significa que você identificar aquele ato que é errado. No entanto, se boa te aprovou, mesmo dentro do meio, dentro da casa, tem alguém que, por exemplo, nasce dentro de uma família desestruturada, família, por exemplo, que está droga, está fuma, está fazendo tudo. Mas se tem uma formação de base, possivelmente é pode cair para aquele caminho. Por modo, a boa te prende com coisas negativas. Nunca te aprende só com aspectos positivos, mas também nós não podemos hoje uma pessoa deitar no chão de álcool ou de droga no flor. Não, a mim aquele caminho lá nunca crê para mim. No entanto, só te aprende com coisas erradas. No entanto, quando numa escola na praia, então vivia num meio que era um meio conturbado, que geralmente que tinha líder familiar, nem mãe nem pai, era só jovens. Era um lugar que geralmente tinha tudo influências do mundo, tanto de bebida e de álcool. Mas a mim, com a minha formação de base que tinha, como foco que tinha na escola, a mim não tive convite sempre para entrar, mas mim não olhava aquele caminho que era um caminho para mim. Aí depende de uma personalidade que eu tenho, de formação de base que eu tenho, e de foco que eu tenho na vida, e o que eu quero para a cabeça, para a família, para o país, de uma forma geral. E lá, e acho que é uma roda giratória, então dá volta para a família, para morrer. Assim, se não pode olhar uma família, se auxilia, ou se for um papel fulcrante no desenvolvimento de um jovem, ele tem mais personalidade e mais objetivo naquilo que quer, né? Família é pedra angular de formação de qualquer ser humano, porque mesmo nos momentos mais difíceis, que você está no fundo de poço, se você tem uma família, é difícil você ir lá, mas se você tem uma família acolhedora que te ajuda, portanto, é possível, porque é aí que nós nunca te entende. Se não vai para o evangelho, não está pegando filho pródigo. Quando ele volta para casa, ele fazia tudo de errado no mundo. Mas ele tinha uma família, tinha um pai acolhedor, tinha um pai que te entendia de, portanto, poder de regeneração, poder que alguém pode mudar. No entanto, se você tem uma família que te ajudava, é possível de superar qualquer dificuldade. Mas às vezes, não tem uma família que tem capacidade para ajudar a não sair de lá. Porque ele pensa, mas aquilo que você está fazendo é o ideal para você. Mas geralmente, como ele está com capacidade, que tem aquela formação propícia para ajudar a sair de lá, é por isso que houve falhas. Bom, por último, um pequeno desafio, né? Para Manoema, ele é uma pessoa que tem bastante informação e mais que isso, é uma pessoa experiente que vivencia algumas coisas de vida e qualquer conselho ou qualquer alerta que eu te mandava para a sociedade atual em relação à família e em relação à juventude. Então, apelo às jovens, família em geral, é no sentido de mudar a forma de olhar o mundo. Não vive o mundo de forma apenas material, mas também olha o mundo de uma forma mais espiritual e cultiva o quê? Aqueles valores de amor, de honestidade, de verdade e ter um caráter. Ter um caráter significa o quê? Tanto que pensa só, sobretudo, nos bens materiais e valoriza hierarquia. Hoje em dia, desde que falaram na liberdade, e houve confusão entre liberdade e aceitação do outro. Porque quando uma vez, por quem que tem uma hierarquia ou que é mais grande, e tinha um respeito. Hoje, se calhar, nem criança que te respeita ninguém. E aí, o que é que quem te apela é para não ter mais respeito para nosso companheiro. E aceita o outro assim como ele é, mas respeitar também de forma que ele é. Tanto, em vez de nos condenar, não passa mais a buscar solução para nos resolver alguns problemas que nossa sociedade tem, que é necessário. Entre um aperto de mão e um cheque, tem que ter respeito. Bom, foi aquela para nós dia de hoje. Obrigado pela entrevista e Deus conosco. Obrigado, minha.